Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, eu tenho a alegria de estar na sua companhia para juntos vivermos essa semana tão importante que é a oitava da Páscoa. Cada dia nós vamos ouvir um relato de uma aparição de Jesus e cada aparição tem sempre uma mensagem muito particular para todos nós e para nossas comunidades cristãs. Você, eu queria lhe perguntar, como é que você passou a Semana Santa? Você procurou rezar um pouco mais, participar de alguma celebração na sua comunidade, na igreja ou na capela? Outro dia, encontrei um amigo e perguntei para ele, por que você não foi nem um dia participar da celebração, que é a festa nossa mais importante, a festa da Páscoa? Ele me disse, bispo, é porque na minha casa chegaram os meus netos e a gente quis dar atenção e ficar com eles. E eu disse para ele, será que não era importante também ter demonstrado e educado os netos para viverem a Semana Santa com profundidade? Desde quando nós católicos, nós cristãos, devemos ficar dentro de casa na Semana Santa sem participar de nada, sem ter feito nenhum gesto também de sacrifício, de renúncia para o bem nosso e o bem da comunidade e da própria família? Então, não podemos, claro, repetir práticas do passado que não é algo necessário. Por exemplo, alguém disse que não toma banho durante o dia na Sexta-feira Santa. Esse é um costume antigo, mas hoje em dia isso não é necessário. O calor é grande, é um motivo de higiene, mas aprender a renunciar, a fazer nossos sacrifícios para o nosso bem é sempre importante. Saiu outro dia alguém falando que o Papa Francisco dizia que não era para deixar de comer as coisas na Semana Santa, quase dizendo que o Papa estava negando, o sacrifício do jejum, da abstinência da carne. Mas isso aí justamente é o resultado de pessoas que não amam verdadeiramente o Papa e querem enganar a consciência dos cristãos católicos verdadeiros que procuram seguir o Evangelho e o ensinamento da Igreja. O Papa nunca falou isso. O Papa sempre procura falar com humildade e humanidade para que nós todos possamos ter uma vida digna. Mas ele não vai falar algo que é contra a tradição cristã que ele tanto defende. Vamos então agora ouvir o Evangelho de hoje, que é tirado de Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Querido irmão e querida irmã, hoje esse texto tão bonito dos discípulos de Emaús mostram para nós uma pergunta fundamental: onde vamos encontrar Jesus hoje, vivo e ressuscitado? E o texto diz que Jesus está caminhando conosco. Ele caminha conosco. Ele escuta nossos questionamentos, ele escuta nossas dúvidas e ele procura aquecer o nosso coração para que nós possamos trabalhar pelo seu reino. Ele está vivo. Os discípulos disseram que as mulheres deram um susto, porque disseram que o túmulo estava vazio. É sinal que eles não estavam ainda acreditando na ressurreição. Mas depois que Jesus reparte o pão, com ele, os 2 discípulos, eles percebem na pessoa de Jesus este grande profeta, este que é o Filho de Deus.
Que cada um de nós, ao longo da nossa vida, possa ter o prazer de sentir Jesus caminhando ao lado. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.